Bom dia, sexto ano, bom dia, professores e alunos. Mais uma aula de língua portuguesa e hoje, fábulas, narrativas que nos ensinam. Vamos à apresentação da aula. Tema da aula, elementos da narrativa e fábula e habilidades do currículo. Professores, deem um print na tela. EF 35, LP 26 e a próxima... EF 69 LP 46. Eu sou a professora Andreia e vou moderar a aula da Pro Elaine. Bom dia, Elaine. Bom dia, Andreia. Bom dia, alunos, pais, professoras que nos acompanham. Tudo bem? Hoje, como a professora Andreia disse, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre as fábulas, tá? Vocês vão observar que no início do material tem as características dos textos narrativos que eu achei importante, tá? Mas nós vamos adiantar um pouquinho o slide para irmos lá para o material da apostila. Se sobrar tempo, nós voltamos e acrescentamos um pouquinho sobre os elementos da narrativa, ok? Vamos fazer igual aos modos verbais que nós vimos na outra aula, tá? Então, os objetivos da nossa aula de hoje serão ler e compreender texto do gênero narrativo fábula, refletir sobre os elementos narrativos na estrutura da fábula, como cenário, personagem e enredo, ok? Aí temos a nossa perguntinha inicial. Andreia, você pode ler, por favor? Vamos lá. Refletindo, provavelmente você já estudou ou ouviu falar sobre os textos narrativos. Conte-nos sobre o que você se recorda. Dê exemplos. Vamos lá, então, 2 minutinhos para vocês responderem. O que vocês se recordam sobre os textos narrativos? Quais vocês já leram? Quais as características desses textos? Ok? Vamos lá, então, 2 minutinhos. Vamos aí, lá, Andreia, Elaine? Vamos. Bom, o Murilo, do Pro Moisés, colocou, narrador fala. O Marcos, da Pro Ana Maria, colocou, são textos em que um narrador narra a história. Muito bem. A Milena, da Pro Karen, disse, eu já li uma fábula, né, que chama A Lebre e o Coelho. Sim. A Ana Beatriz da Pro Gisele colocou, é quando uma pessoa narra um acontecimento. O Pedro, da Pro Lindalva, colocou observador e personagem. Ele está lembrando, né? De algumas coisas ele está lembrando. A Pro Creide colocou, é um gênero muito gostoso de trabalhar. Trabalhei eletiva. O que mais? Vamos ver.
A ProRegina, narrar história dando voz e vida a seres inanimados. Isso, muito bem. Então, certinho é que vocês responderem, né? Responderam. Como vocês disseram, um texto narrativo, claro, sempre tem um narrador, personagem, tempo, espaço. Foi importante vocês responderem, que dá para a gente ter uma ideia do que vocês recordam e do que já ouviram, tá? Muito bem, certinho. Guilherme, põe no 11, por favor, no slide 11. 12. Isso. Então, ó, esse texto está na apostila de vocês, volume 1, página 45. Então, nós temos uma fábula. Então, ela é um texto narrativo, vamos ter aí o narrador, os personagens, tempo, espaço e por aí vai. Observem que é um texto curtinho, então vão se atentando a essas características, tá? É um texto curto, vamos nos atentar ao tema, que tema que é trabalhado, como esse tema é desenvolvido, o espaço, o tempo, vamos observar tudo isso, tá bom? A Pro Andréia vai fazer a leitura para a gente do texto. Leia a fábula. O vento e o sol. O vento e o sol estavam disputando qual dos dois era o mais forte. De repente, viram um viajante que vinha caminhando. Sei como decidir nosso caso. Aquele que conseguir fazer o viajante tirar o casaco será o mais forte. Você começa, propôs o sol, retirando-se para trás de uma nuvem. O vento começou a soprar com toda a força. Quanto mais soprava, mais o homem ajustava o casaco ao corpo. Desconsolado, o vento se retirou. O sol saiu de seu esconderijo e brilhou com todo o seu esplendor sobre o homem, que logo sentiu um calor e despediu-se do paletó. Despiu-se, né? Ah, desculpa, despiu-se, despediu-se. Imagina que é isso. Ó, nós não temos essa perguntinha no slide, mas eu vou propor para vocês. Então, a partir do que vocês já ouviram, do que vocês responderam na primeira pergunta e da leitura desse texto, quais são as características da fábula? O que um texto tem que ter para ser uma fábula? Vou dar um minutinho para vocês, responderem aí no chat. Vamos lá, Elaine. Ó. Eu vou ler aqui uma informação da Proelaine. Ó. Ah, sim, ela colocou. A fábula pode ser narrativa entre seres inanimados. Ou seja, não precisam ser só animais. Pode ser uma fábula com diálogo entre um bule e uma xícara, por exemplo. Né? Nós também já vimos assim, né? Isso, ótimo. É que é mais comum a gente ver com animais, né? Mas está certinho que a Pro colocou. Não necessariamente animais. Também pode ser objetos e por aí vai. A Pro Ana Lúcia colocou o famoso pente. Personagens, ela deu uma dica aí. Personagens, espaço, narrador, tempo e enredo. Bom, né? Boa legal, dica. Valeu, Pro. Ainda. Show. Vamos ver. Ótimo. O Vitor Hugo da Promárcia colocou falas de animais. A Yasmin da Procláudia, é a primeira vez que eu vejo, acho que não tinha lido, então. Sempre a moral, apresenta sempre a moral da história. Né? Eu não tinha visto. A Débora do Prado colocou a fábula sempre tem uma moral para ser interpretada. Muito bem. Então, é um texto que sempre nos traz um ensinamento, né? Para que a gente reflita sobre isso. Então, vamos lá para o próximo slide. Você pode ler, Andréia, por favor? Vamos lá, deixa eu mudar o meu aqui. Fábula.
Fábulas são narrativas curtas que tiveram sua origem na antiguidade. Este gênero textual tem por finalidade nos transmitir algum ensinamento. Na fábula, os espaços geralmente estão relacionados à natureza e, em sua maioria, as personagens são animais personificados, ou seja, têm características humanas. Isso. Observem que não é estático, tá? Como a gente colocou ali, é na sua maioria, então pode ter uma modificação, ok? Foquem ali que está escrito que tem a origem na antiguidade. Por quê? Era um texto da oralidade, então como não se tinha a escrita, ou depois, né, claro, com a escrita, nem todos tinham acesso a ela. Então, utilizava-se muito a oralidade. Então, os textos, né, eram contados aí oralmente, compartilhados pelos povos, pelos familiares, para transmitir conhecimentos, ensinos. Tá? Então, por isso que ela tem aí sua origem lá na antiguidade, ok? Quer complementar, André? E o porquê também de várias versões, né? A oralidade verdade. traz, né, essa diversificação, né? Isso também. mesmo. Então, temos aí as adaptações, bem lembrado. E lembrar que esses animais, ou os objetos aí, que apareçam, eles estão representando os seres humanos, né? Isso. Então, sempre está em cima de algum comportamento aí, né? Para representar. Então, era também uma forma de você não expor a pessoa, né? Você coloca o animal no lugar e aí você pode, entre aspas, falar assim, o que quiser, né? Entre aspas, né? E é legal que, assim, hoje em dia nós relacionamos as fábulas mais ao mundo infantil, mas na antiguidade eram ensinamentos para adultos, né, Andréia? Para adultos, jovens, tá bom? Vocês vão ver isso aí, conforme vocês vão mudando de série, os conteúdos vão se aprofundando e aí vocês vão percebendo como vai se modificando, né? Posso colocar um complemento da Promárcia aqui? Pode. Promárcia colocou o que eu tinha falado agora, ó. É um texto narrativo alegórico e curto, escrito em prosa ou verso, boa, né? No qual as personagens são geralmente animais com características humanas, como a fala, os costumes, etc. Apresentam um ensinamento, uma lição moral para o homem. Como as fábulas criticavam usos, costumes e até pessoas, os autores usavam os animais como personagens para fugir de uma possível, né, perseguição. É isso mesmo, né? Então, ótimo, muito bem. Qual boa, a Pro? Pro, obrigada. Pro Márcia, deve ser Márcia Cristina. Perfeito, Pro, muito obrigada. Então, vamos lá para a interpretação do nosso texto? Eu vou voltar depois na tela para vocês, tá? A primeira perguntinha aí. Quem são as personagens da fábula? Lembrando que as personagens elas têm que desenvolver alguma ação dentro do texto, tá bom? Então, quem são as personagens da fábula que nós lemos? Na B, sabemos que, nas fábulas, as personagens não são humanos, mas costumam desempenhar ações humanas. Quais são as características humanas das personagens? Então, aí no texto que nós lemos, ficou especificado para vocês que eles estão personificados, ou seja, desenvolvem aí comportamentos que são humanos. Quais são estes? Tá? Então, vou deixar a A e a B para vocês responderem, depois nós voltamos na C. Vou dar aí 2 minutinhos para vocês, tá bom? Na resposta, coloquem A, aí respondem, depois a B, para a gente observar aí e colocar a resposta certinha de vocês, tá bom? 2 minutinhos.
Vamos lá, E aí, Elaine. Andreia? Oi. Vamos lá, ó. O Gustavo, da Pro Ana, colocou vento e sol. O Guilherme, também da Pro Ana, colocou sol e vento. Uhum. Que mais? A Ana Beatriz, da Pro Ângela, colocou o vento, o sol e o viajante. O Pro Wellington colocou vento e sol. A Melissa, da Pro Clarice, colocou o vento e o sol. A Aline, da Pro Edneia, colocou o vento e o sol. Isso. E Raine, da Pro Michele, colocou o vento, o sol e o viajante. Ela colocou homem. Uhum. Ó, a Laura, do professor Inácio, colocou o vento e o sol, aí ela observou a dica, né? Lá das ações. Ela colocou o vento e o sol, aí justificou porque eles falam, né? Então, eles têm uma ação efetiva dentro da história, certinho? Muito bem. E da segunda, tem alguma aí já? Da segunda. Volta para mim na segunda, Sim. eu tirei da minha aqui. Ah, peraí. As personagens têm caráter. Sabemos que nas fábulas os personagens não são humanos, mas desempenhar. Quais são as características humanas? Isso. Quais são as características humanas, gente? Ó, o Enzo, da Pro... O Enzo colocou assim, o aluno Enzo. Falar, pensar e desafiar. O ser humano faz isso. Muito bem, Enzo. Certinho. A Adriele, da Pro Luciana, colocou competição, fala. Certo. Que mais? O Nico- Agir e falar como humanos. A Mariana, da Pro Alexandra. O Nicolas, da Pro Célia, colocou. Eles disputarem uma briga de força, ver quem é o mais forte. Certinho. Temos aqui outro. Fala e pensamento. Certinho. Coloca para eles na tela, por favor. Você quer complementar alguma, Andrei? Eu vou só falar uma coisa que o Pro Marcos colocou aqui. Ó. Podemos dizer que esse texto pode ser um apólogo, narrativa, em prosa ou verso, geralmente dialogada, que encerra uma lição moral e em que figuram seres inanimados, imaginariamente dotados de palavra. Se eu não estiver enganada, Pro, eu já tinha visto também uma outra lá em cima. Parece, se não me engano, se eu estiver enganada, vocês me corrijam. O apólogo, ele é parecido com a fábula, mas ele não utiliza então animais. Ele vai utilizar então aí objetos, né? Uhum. Não necessariamente, então, acho que a fábula fica mais para animais, e acho que é o nome aí que vai se dar para essa variação aí do gênero. Sim. Tá? Se eu estiver errada, vocês me corrijam. Mas é isso mesmo, Pro. Até nós temos o famoso um apólogo, né, do Machado de Assis, lá da linha agulha. Né? Ok. Beleza, boa. Coloquem na tela para eles, por favor. Então, a primeira temos aí o vento e o sol, certinho. E a segunda, ou a B, né? As personagens vento e sol têm características humanas, pois disputam e competem entre si, além de manterem um diálogo. Muito bem. E aí na C, como se desenvolve a história? Qual é o seu enredo? Então, como que os fatos vão se desenvolvendo aí dentro dessa história? Tá? Como é que eles agem? Vou dar um minutinho para vocês responderem a C. Vamos lá. Vamos lá. E aí, Andreia? O Felipe, da ProRoot, disse, eles fazem uma competição. Aí deixa eu só complementar uma coisa. Tá. Acho que faltou na primeira o viajante, né? Uhum. E aí a Pro
Roselaine dá uma confirmada aqui. Ele entra como um personagem, sim, mas ele é um personagem secundário, né? Ele não participa das ações, Isso, certo? A gente poderia certinho. dizer assim, né? É um pouco novo ainda para eles, para a gente falar de personagem principal, né? Sim. Secundário, mas tudo bem. Pode colocar aí, sim, na primeira, o homem. Agora, vamos ver aqui o que mais. A Emanuele, da Pro Maria Helena, diz: eles competem para ver quem faz o homem tirar o casaco. Sim. A Aline, da Pro Edneia, o senso competitivo. A Emily, eles agem em modo de competição. Ótimo. Mais? Aqui vamos ver a Natália. Colocou assim: o enredo é uma disputa entre o vento e o sol. Muito bem. O enredo da fábula é uma disputa entre o vento e o sol para saberem quem é o mais poderoso. Pro Sérgio. Uhum. Perfeito. Coloca na tela para eles, por favor. Então, vocês podem dar um print. O enredo da fábula é uma disputa entre o vento e o sol para saberem quem é o mais poderoso. Para isso, eles tramam um desafio para descobrir quem consegue fazer o viajante tirar o casaco. O sol acaba ganhando por exercer seu poder de fazer o viajante sentir calor. E o vento reconhece sua derrota. Ok? Então, volta lá para mim, Guilherme, por favor. Acho que é o slide 3. Não, Isso. mais para frente. Mas aí eu vou passando aqui. Mais para frente? Ah, tá. Aí, nós vimos aí, então, um pouquinho sobre as fábulas. Esse tema ele vai ser retomado aí várias vezes, tá? E só para complementar, então, as características, vocês falaram muitas aí, então vocês já conhecem, claro. Então, nós vamos aí relembrando e aprimorando o que vocês já sabem sobre os textos narrativos. Então, temos lá, tipologia textual narrativa. Então, ela tem a finalidade de contar, narrar uma história a partir de um narrador. Vocês disseram isso. Perfeito. Aí, quais características que nós temos sobre esse narrador? Às vezes, vocês encontram nos livros, na apostila, descrito como foco narrativo. Tá? Então, quando nós falamos sobre o foco narrativo, estamos falando sobre o narrador. Como esse narrador ele se apresenta? Ele é personagem, não é personagem? Ele só observa? Você pode ler, Andréia, por favor? Vamos lá. Narrador. Então, aquele que narra os fatos, não confundir com o autor, hein? Isso. Narrador personagem, que é em primeira pessoa, ele narra e participa da história, né? A primeira pessoa que a gente fala aí das pessoas dos verbos, hein? É o eu aí, tá? Narrador observador, terceiro, o eu ou nós, né? Desculpa. Narrador observador, terceira pessoa, narra os fatos, mas não participa da história. Então, ele, ela, eles, elas, né? E narrador onisciente, ele conta os fatos apresentando detalhes das personagens, como sentimentos, sensações e pensamentos. Isso, então tem aquela ideia de que ele conhece muito, além, né? Como é que ele sabe os sentimentos das personagens, os pensamentos e por aí vai. Geralmente nós focamos agora, no primeiro momento com vocês, o narrador em primeira pessoa, aquele que narra e participa da história, e em terceira, que apenas narra os fatos, tá? Então, foquem aí nesses dois, tá bom? Aí depois nós temos o tempo. Então, temos dois tempos aí nos textos narrativos. O tempo cronológico e o psicológico. O cronológico é aquele tempo do relógio, do calendário, né? E o psicológico, até coloquei entre parênteses para vocês, o da mente, né? Então, aquele que nós estamos sonhando, conseguimos voltar no passado e para o futuro e fazer planos, ok? Não deu tempo, né, de terminar. Eu estou perguntando na fábula, rapidinho, Elaine, na fábula, qual é o narrador? Qual é o narrador, gente, na fábula? E aí, primeira ou terceira pessoa? É o vento que narra, é o sol ou é um outro ser que provavelmente visualizou ali? Vamos lá. Terceira, né? Terceira pessoa. Dá para você pôr lá, Guilherme, por favor, Narrador rapidinho? observador. O 11. Observador, isso. 12, desculpa, já coloquei. Então, é observador, porque não é nem o vento, nem o sol que narra essa história, tá bom? É algum ser, alguém que estava observando isso, ou que ouviu falar, e está contando, ok? Então, muito obrigada, pessoal, produção, Andréia, professores. Obrigada, até a próxima. Elaine. Beijo. E avalie a nossa aula. Tchau, tchau. Tchau.